Olá! Hoje a gente vai mergulhar num conceito que, olha, parece simples, mas é super poderoso e está por trás de quase todas as nossas decisões. É a tal da preferência de tempo. Basicamente, é a ciência por trás daquela escolha que a gente faz o tempo todo entre o agora e o depois. Vamos entender como é que isso funciona? Para começar, uma pergunta bem direta, sem pegadinha. O que tem mais valor, pensando agora, neste momento, um jantar hoje à noite ou o mesmo jantar na semana que vem? Pois é, para a maioria das pessoas, a resposta parece óbvia, né? O jantar de hoje à noite, claro. E essa preferência, que é quase um instinto, já diz muita coisa sobre como a nossa cabeça funciona na hora de tomar decisões. É um fato, tá na nossa natureza. Um jantar hoje é sempre mais atraente que um jantar na semana que vem, que por sua vez é melhor que um jantar no ano que vem. Do ponto de vista de hoje, o valor das coisas vai diminuindo conforme elas ficam mais distantes no futuro. Ok, mas como é que a gente mede essa preferência? Bom, os economistas têm um jeito de quantificar isso com uma ideia chamada de desconto do futuro. Vamos ver o que isso quer dizer na prática. Tá aí a definição mais formal. Preferência de tempo é, no fundo, um nome técnico para essa nossa mania de enxergar as recompensas lá do futuro como sendo um pouquinho menos valiosas do que as de agora. A gente literalmente desconta o valor do futuro. Para deixar isso bem concreto, pensa assim: se a promessa de um jantar daqui a um ano vale para uma pessoa só 90% do valor de ter esse jantar hoje, então a taxa de desconto pessoal dela é de 10% ao ano. É como se a gente estivesse tirando um pedacinho do valor do futuro. E o mecanismo, o motorzinho que controla essa taxa de desconto, tem um nome. É representado pela letra grega delta. E entender o delta de alguém é o mesmo que entender a força que molda as escolhas de longo prazo dessa pessoa. Essa fórmula pode até parecer meio complicada de cara, mas a ideia por trás dela é bem simples. A satisfação total de uma escolha é a soma de duas coisas: a satisfação que se tem hoje, mais a satisfação que se vai ter no futuro. Só que tem um detalhe: essa satisfação do futuro é ajustada, ela é multiplicada por esse fator delta. O delta, esse delta, funciona como se fosse um botão de volume para o futuro, diminuindo o peso que ele tem na conta final. Então, o pulo do gato é que o delta quase sempre fica ali entre 0 e 1. E por quê? Simples, porque o futuro tem algum valor, então não há zero. Mas ele raramente é mais valioso que o presente, por isso é menor que 1. Ele fica nesse meio termo, definindo quanto a gente realmente se importa com amanhã. Então, esse delta, esse número entre 0 e 1, é basicamente um medidor do nosso foco. E dependendo de onde ele está nessa escala, a gente começa a ver dois perfis de comportamento muito claros. Dá para pensar em dois tipos de pessoa com base no valor do delta: a pessoa paciente e a pessoa impaciente. Vamos ver como isso se desenrola? Olha só, aqui a diferença fica bem clara. Alguém com um delta alto, pertinho de 1, é paciente. O futuro tem quase o mesmo peso do presente para essa pessoa. Agora, quem tem um delta baixo, perto de 0, é impaciente, focado quase que totalmente em ter a recompensa agora, já. Beleza. Agora que a gente entendeu a teoria, que tá um teste rápido, vou jogar alguns cenários e a ideia é pensar se a ação representa um delta alto ou um delta baixo. Preparados? Primeira situação: a decisão de guardar mais dinheiro, seja para aposentadoria ou para algum objetivo lá na frente. Isso é delta alto ou baixo? Exato. Esse é um exemplo clássico de delta alto. Poupar significa abrir mão de consumir algo agora, porque se valoriza muito o bem-estar e a segurança lá no futuro. É uma aposta clara no amanhã. Próximo cenário, um pouco mais pesado. A decisão de usar drogas que dão um prazer imediato, mas que têm custos seríssimos para a saúde no futuro. Isso aí, uma escolha de delta baixíssimo. Nesse caso, as consequências ruins lá na frente são super descontadas, quase ignoradas, em troca de uma recompensa imediata e muito intensa. E quanto a essa decisão? Uma ação pequena no presente para evitar problemas de saúde bem grandes no futuro. Sim, delta alto, de novo. Uma escolha que claramente prioriza a saúde e o bem-estar a longo prazo, colocando isso acima de qualquer conveniência ou sensação momentânea. É um pequeno ato de prevenção com um benefício gigante no futuro. E manter a frequência na academia exige um esforço hoje para ter resultados que só vão aparecer semanas, talvez meses depois.
Outro exemplo perfeito de delta alto. A troca aqui é muito clara. O esforço e o desconforto de hoje pela saúde e o bem-estar de amanhã. É um investimento direto no futuro do próprio corpo. Agora, imagina a situação. Pegar aquele dinheiro que está lá, rendendo para o futuro, e gastar tudo num carrão de luxo. Claramente, delta baixo. Essa é uma ação que prioriza um desejo imediato, a gratificação de agora, em detrimento da segurança e do crescimento financeiro que os investimentos poderiam trazer lá na frente. E para fechar o nosso teste, o exemplo supremo. Anos e anos de estudo pesado, grana curta, trabalho duro, tudo por uma recompensa profissional que está bem longe. Isso aqui é o auge do comportamento de delta alto, um investimento gigantesco no futuro distante. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Entender a nossa própria preferência de tempo é muito importante, porque permite que a gente seja mais intencional nas nossas escolhas. Na vida de cada um, qual é aquela grande aposta de longo prazo? Qual é a montanha que se está escalando hoje, com a consciência de que a vista do topo só vai chegar muito mais tarde? Fica aí a reflexão. Até a próxima!